Bom dia a todos. Vamos dar início então à lição de hoje. Nós estamos seguindo a revista Nossa Fé e o tema da aula de hoje é política. Vão ser ministradas duas aulas, uma hoje, a outra domingo que vem, sobre política. E o tema hoje é: a César só o que é de César. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje, sobre o ensino de Jesus a respeito dos tributos, o que Paulo fala a respeito do governo civil, das autoridades, o que Pedro também fala. Então, esse será o enfoque da nossa aula hoje. É bom a gente ter como introdução que é importante a gente falar de política na igreja. Por quê? No sentido de orientar nossas vidas. Nós somos cidadãos de dois reinos, o reino dos céus e a terra. E como tal, nós temos que saber como nos comportar e também cobrar das autoridades quando elas estiverem erradas. E a nossa responsabilidade de uma boa votação da escolha da nossa liderança, porque isso vai influenciar na nossa vida. Se a gente pegar a história, seguindo a Bíblia, Deus determinou que houvesse um governo, desde a queda. Para quê? Para que a humanidade pudesse ter uma organização. E o governo existe para limitar o mal, fazer o bem e limitar o mal. E a gente vê na história, na Bíblia, do povo de Israel, o que acontece? Primeiro eles têm os patriarcas, Egito, depois eles saem, tem os profetas, juízes, até que vem os reis, aí vem o Novo Testamento. E a gente observa que sempre, nessa trajetória histórica, você tem os governantes. E a gente vai ver que qualquer autoridade que governa uma nação, um país, ela foi instituída por Deus. E a gente vai observar isso. O texto base da lição é Mateus 22, dos versículos 16 a 22. Melhor, de 15 a 22. Esse vai ser o nosso texto base. Apenas para vocês terem o cenário da situação, qual é o momento que Jesus está vivendo aqui? É a Semana da Paixão. Então, começa já no capítulo 21 de Mateus. Jesus vem então, ele chega a Jerusalém, a entrada triunfal, aí ele vai para o templo, expulsa os cambistas, efetua curas, sai do templo, volta para o templo, aí tem as parábolas dos dois filhos, dos lavradores maus. Jesus continua no templo, a parábola das bodas, e aí vem a questão dos tributos. Quer dizer, é um dia, quando Jesus retorna, são 2 dias em que ele está constantemente sendo atacado e provado. Essa é a situação, esse é o cenário. A gente começa lá em Mateus de 21, no capítulo 21, do 28 ao 32, quando ele fala da parábola dos dois irmãos, e ele está no templo, ele fala que publicanos e meretrizes precedem os sacerdotes e os anciãos no reino. Veja, que palavra contundente. Então já tem um primeiro embate. O que ele está mostrando? Por que eles estão precedendo aqueles que, pela ordem natural, deveriam ter lugar no reino? Por quê? Arrependimento. Aquele que se conhece pecador, que se arrepende, essa é a porta de entrada no céu. Depois, Jesus continua. Aí vem a parábola dos lavradores maus, no capítulo 21 ainda, e Jesus então identifica sacerdotes e fariseus com os lavradores maus, que mataram o filho do dono da vinha. Então você vê, ele vem contundente, reforçando a autoridade dele e mostrando que eles estão errados. Por fim vem a parábola das bodas,
né, em que os convidados de honra não aceitam participar das bodas do filho, e ele abre então para os demais. E então chegamos no capítulo 22, quando ele é questionado sobre os tributos. Acompanhe comigo a leitura, Mateus 22, do versículo 15 até o 22. Mateus 22, de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Então, a primeira questão que a gente deve observar aí, as pessoas envolvidas nesse embate. Se a gente pegar os 3 evangelhos sinônimos, a gente vai ver o quê? Aqui em Mateus, ele fala fariseus, né? Enviaram seus discípulos, no versículo 16, junto com os herodianos. Quem eram os herodianos? Quem governava a província era Herodes Antipas. Então, você vê parte religiosa e uma parte política. Inimigos, porque se os herodianos defendem o governo de Herodes, eles não defendem o governo judeu. Então são inimigos, e eles se unem para questionar Cristo. A gente vai ver que os inimigos se unem contra Cristo. Em Lucas, no capítulo 20, Lucas capítulo 20, no versículo 19, fala assim: Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, em Mateus, a gente tem os discípulos dos fariseus e os herodianos. Lucas, ele fala escribas, que são ligados aos fariseus, e os principais sacerdotes, que são ligados ao partido dos saduceus. Então, é um povo ali que não tinha união entre eles, cada um tinha uma visão de mundo diferente, mas se unindo contra Cristo. E Marcos vai falar alguns dos fariseus mais herodianos. E é interessante que entre eles não havia acordo. O único acordo que havia era para atacar Jesus. Vamos fazer uma leitura de Marcos 3, no versículo 6. Marcos 3, 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. E eu quero ler um outro trecho da palavra que está em Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. Quando Paulo, então, levado perante o Sinédrio.
Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura dos versículos 6 a 9. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado? Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então veja bem, era um povo que não se entendia. O único acordo deles era se unir para derrotar Jesus. Então essas são as pessoas envolvidas, e esses são, esses são os métodos que eles estão usando. E é interessante que lá em Lucas, ele fala que eles enviam emissários, fingindo-se de justos. Então a gente observa aí todo o complô. E então vem a pergunta, se é lícito. É interessante que no versículo 15 de Mateus 22, então, retirando-se os fariseus, consultaram em si como surpreenderiam em alguma palavra. Aqui é posta uma palavra grega que, no sentido dessa pergunta, é uma pergunta maliciosa, é uma pegadinha. Então, eles querem fazer uma pegada para Jesus, fazer com que ele caia. Não é uma pergunta sem propósito. Por exemplo, eu posso vir aqui e perguntar para o Lilson, a igreja presbiteriana é boa? Então, eu estou querendo saber a opinião dele, não tem uma pegada aí. Eu só quero saber a opinião, mas aqui não é isso que acontece. Eles querem fazer uma pergunta em que ele caia e seja comprometido. E Jesus, conhecendo tudo, ele responde assim, no versículo 18: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Esse experimentais é no sentido de testar, que é o exemplo que eu dei aqui do Lilson. Então, você testar uma pessoa não significa que você quer que ela erre. Aliás, o teste pode até te produzir uma melhoria, né? Então, o que Cristo está fazendo aqui? Ele está invertendo o eixo da situação. Enquanto eles fazem uma pergunta com malícia, ele devolve, por que vocês estão fazendo um teste comigo? E aí, quer dizer, é a mesma palavra que lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado, e fala que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. Esse tentado é testado, no sentido de que não significa uma pegadinha, significa simplesmente pôr à prova, sem intenção alguma. Então, é interessante nesse embate também, que o jogo de palavras no original, que a gente observa, você vê a malícia deles. Quando eles falam que se é lícito pagar tributo a César, eles usam uma palavra grega, dar, donai, dar, que significa você dar um presente. Como quem diz, é lícito você pagar a César, é lícito você dar dinheiro para ele. Mas na resposta, Jesus usa outra palavra, ele usa a palavra apolidon. Apolidon é uma palavra que se refere a um débito, em relação de uma obrigação. Então, o que é que Cristo está falando assim? Ele está querendo dizer, dar a César, dar o quê? Aquilo que lhe é devido. Ele fez alguma coisa e você está devolvendo. Não é uma dádiva, como quem está explicando para eles nas entrelinhas. Isso aqui não é que ele está concordando, como eles queriam supor, que Jesus concorda com César. Não. O que ele está querendo dizer é, paga o tributo porque é devido. Vocês estão retornando para ele um benefício que, pelo simples fato de governar, ele tem esse direito. Então, essa é a resposta de Jesus.
E aí, o que ele nos ensina com a sua resposta? Primeiro, honrar a Deus não significa desonrar o governante. Dar a César o que é de César. A segunda coisa, o que eu já falei, que nós somos cidadãos de dois reinos, o reino celestial e o reino terreno. Então essa é a nossa responsabilidade. Com relação à moeda, é interessante que Jesus pede um denário, que é uma moeda romana. O imposto que se pagava para o templo era um dracma, era outra moeda. Aqui ele pede um denário, uma moeda romana. E nessa moeda, de um lado, tem a inscrição: Tibério César, filho do divino Augusto. E do outro lado, Pontífices Máximos, o pontífice maior. Quer dizer, César, ele era ao mesmo tempo governante e um sacerdote, um sumo sacerdote. Porque aqui na moeda está escrito em latim, Pontífices Máximos. Então, veja, né, o que Jesus está ensinando para eles. O que a moeda está demonstrando? Primeiro, dar a César, de um lado da moeda, e ao mesmo tempo, ele está querendo dizer, e a Deus o que é de Deus, né, ele está como que criticando o Pontífice Máximos. O que é para Deus é para Deus, o que é para César é para César. E aí vai terminar, então, esse embate. Daí eles se admiram e vão deixar o cenário. E o ensinamento de Jesus, ele vem naquilo que eu falei, de que os governos, as autoridades são constituídas por Deus. Como é que a gente vê isso na Bíblia? Vamos fazer a leitura de Provérbios capítulo 8. Deixa eu ver se é. Provérbios 8. Versículo 15 e 16. É bem claro. Provérbios 8, 15 e 16. Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes. Então veja, por intermédio de Deus. É Ele quem institui os governos. Mais à frente, um pouco em Daniel capítulo 2, profeta Daniel, quando ele interpreta o sonho, vamos observar aqui o que é que Daniel está nos falando. Daniel capítulo 2, no versículo 20 e o 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Quer dizer, veja, mais à frente no mesmo capítulo, ele vai falar, quando ele está falando com o rei, no versículo 37 e 38, Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele está falando dos reinados, nesse capítulo, né? E Daniel, então a gente está vendo na Bíblia que a autoridade, qualquer que seja, é constituída por Deus. E Jesus, então, trazendo esse ensinamento, né, responde com sabedoria: a César o que é de César. Outra coisa, na resposta de Jesus, ele não se alinha com os zelotes, com a rebeldia. Os zelotes queriam a liberdade do povo judeu pela força. Agora, o que Jesus nos ensina? Dar a César o que é de César. O cristão, ele tem que viver e se submeter ao governo, qualquer César que seja. Nós somos chamados para obediência civil. Nem sempre isso é muito fácil, né?
Então, a rebeldia não faz parte do povo cristão. A luta pela justiça, sim. O confronto, o embate pelo certo, sim, mas a rebeldia, não. E esse ensinamento que Cristo fez, posteriormente também foram reafirmados por Pedro e Paulo. A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. Então, como o cristão, ele deve reagir. E a lição nos apresenta o modelo de reação do cristão aos governantes de João Batista. Apesar de todo o problema, do reinado de Herodes e tal, João Batista o confrontava naquilo em que ele estava errado. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, de 17 a 20. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então veja, o que é que o confronto de João Batista é a semelhança de Elias com governantes? Naquilo que ele está errado. Pesquisando sobre esse casamento de Herodes, Herodes, o grande, teve os filhos Herodes Antipas, que é esse, o Herodes Filipe, e teve mais outros filhos. Então, pesquisando, o que eu encontrei? Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, rei de Damasco. Ele já era casado. Herodias era mulher do irmão dele, o Herodes Filipe. E também era filha de Aristóbulo, seu meio-irmão. Quer dizer, a bagunça, desse casamento. Ele casa com a mulher do irmão, ele sendo casado. Ela é filha de um meio-irmão. Uma bagunça. E é isso que João Batista está denunciando. E a base da denúncia de João Batista é Levíticos 18, 16. Vamos acompanhar a leitura? Levíticos 18, que vai falar de uniões abomináveis e tal, casamentos ilícitos. 18:16 é bem claro: a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. Então veja, ele usa a palavra para censurar. Então esse é o embate. Mas nós somos chamados para a obediência civil. E aí, Jesus já nos ensinou, e agora então vamos ver o que Paulo vai nos falar lá em Romanos capítulo 13. Vamos para Romanos capítulo 13. A leitura que nós vamos fazer é do versículo 1 até o 7. Peço que me acompanhem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário
que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, o que é que Paulo está nos ensinando aqui? O que a doutrina reformada nos ensina sobre graça comum e graça especial. A igreja, ela é responsável pela graça especial, que tem a ver com a salvação e tem a ver com a redenção. O governo, ele é responsável pela graça comum. Ele tem que gerar o bem para todos, independente se a pessoa é cristã ou não. A Bíblia não fala para nós que Deus não derrama chuva sobre bons e maus? Isso é a graça comum. Então, o ensino reformado é esse, que a graça comum é dada ao governo, para ele cuidar bem da sociedade. E a graça especial, então, em termos de salvação, é a igreja. A gente observa, né, na história do nascimento de Jesus, a obediência da família dele. Quando Maria estava grávida, houve o recenseamento e César então mandou, vai para a tua terra fazer o recenseamento. E todo mundo foi. Então a gente viu um exemplo de obediência à autoridade. Paulo e Pedro. Paulo foi quem mais trouxe benefício para Roma, através da sua carta. E quem executou Paulo? O governo romano. Pedro também. Então, a gente observa o quê? Que o cristão, ele tem que saber que ele está nesse mundo e que ele está aqui para obedecer às autoridades. Seja quem for. Desde que o limite dessa obediência está em Atos, capítulo 5, versículo 29, quando eles são questionados sobre pararem de pregar a Cristo. Atos 5, (29). Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Naquilo em que o governo for contra a palavra de Deus, nós não devemos obedecer. Nossa obediência é enquanto o governo não agredir a palavra de Deus, os nossos princípios. A regra, então, é a obediência civil, a desobediência é a exceção. A regra é a obediência. Voltando lá para Romanos 13, a gente observa, no versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Quando se faz o bem. Então a gente observa aqui que o dever de um governo, ele está usando a palavra magistrado, mas vamos entender como governo, é evitar a anarquia. Isso é fazer o bem, é a graça comum. E no versículo 4, então, ele já condensa ali uma série de ensinamentos. Vamos fazer a leitura? Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, o que eu falei, a graça comum, né? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Então, se fizeres o mal, teme. Não é sem motivo que ela traz castigo. Então, o que ele ensina aqui na entrelinha? Quem tem o monopólio da força é o Estado. Eu posso me defender, eu não preciso ficar inerte, mas quem tem o monopólio da força de controlar a sociedade, de reger a situação no coletivo, é o Estado. É isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos vingar, pessoalmente não devemos retribuir, a gente deve procurar as autoridades, a não ser num caso de um embate, de uma agressão, você vai se defender, mas não vamos partir para a agressão. E por quê? Porque a Bíblia fala, Paulo já no capítulo anterior, ele dá o motivo dessa situação, por que é o Estado que tem que usar a força. Vamos fazer a leitura de Romanos 12, no versículo 19, ele fala assim:
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, esse é um texto que Paulo resgata do Antigo Testamento, que vai estar em Deuteronômio 19, 18, Levíticos 19, 18 e Deuteronômio 32, 35. Por quê? Na medida em que as autoridades são constituídas por Deus, então Deus fala assim, para não ter bagunça, quem vai usar a força? A autoridade. Você pode se defender, mas quem vai usar a força? Como regra, a autoridade. É isso que ele está ensinando aqui. No versículo 4, ele ainda fala: pois é ministro de Deus, vingador para castigar o mal. Então, ele tem legitimidade para punir. O governante tem essa legitimidade de fazer lei e punir aquele que estiver errado. E é interessante que ele fala, não é sem motivo que traz a espada é um símbolo de força. E a primeira vez que a gente vê o símbolo da espada para punir, para evitar a ação do transgressor, é no Jardim do Éden. Quando então Deus, após a queda, expulsa Adão e Eva e põe querubins e uma espada flamejante para que os transgressores não voltem. Uso da força, se for preciso. Então, o primeiro símbolo de força, de justiça, está lá no Jardim do Éden, a espada. É interessante, aqui não é o tema da aula, mas usar a espada implica também na pena capital, quando necessária. E Paulo sabe disso. Lá em Atos, quando ele recorre para ir para Roma, ele fala justamente isso. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 25. Atos 25. Versículo 11. Atos 25, 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo a César. Então, veja, Paulo reconhece a pena capital. Não é o intuito da aula, mas essa força do Estado implica também no uso da pena extrema, vamos falar assim, a pena capital. O que mais a gente aprende aqui com Paulo? Que no versículo 5, ele fala que a gente deve estar sujeitos não só pelo temor, mas por consciência. Então o cristão, ele é chamado a participar do reino de Deus pela consciência. Não é só o temor de punição, consciência. E no final do no versículo 6, ele fala assim: pagar a quem tributo, vamos lá, Romanos 13, 6. Vê o que ele está. Romanos 13, 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que é lhe devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Veja, o que Cristo falou, ele está falando aqui. E por que pagar tributo, imposto? O governo, o Estado, ele não faz dinheiro. O que gera dinheiro é o comércio, é o trabalho. Então, você pagar o imposto é você fornecer recurso para o Estado para que ele possa exercer a graça comum e cuidar de todos. Se a gente tem estados bons ou ruins, é outra história. Mas o motivo é esse aqui. É você pagar, por quê? Para o Estado poder, já que ele é ministro de Deus na terra, para ele poder exercer a graça comum. É por isso que não há contradição que Cristo ensinou, que Paulo falou aqui.
Aí vocês podem me perguntar, né? E como é que nós ficaríamos com relação aos governos maus? Comunismo, por exemplo. A gente vê Venezuela, China, Rússia, Coreia do Norte. E como é isso? Até onde a Bíblia nos permite responder é que Deus permite essa situação, é a vontade permissiva dele. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus pune os maus governantes. Então, às vezes a gente quer ver o resultado da punição agora, né? Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. E a Bíblia fala, Ele pune os maus governantes. Um exemplo que a Bíblia dá, eu não sei se os irmãos estão lembrados, de 1 Reis capítulo 21, quando fala do rei Acabe e de Nabote. Nabote era o dono de uma vinha, do lado da casa do rei. E o rei viu aquilo lá e ele queria a vinha. E ele chega para Nabote e fala assim, me vende a vinha. E o que Nabote fala? Não, essa terra é herança para minha família. Aí ele fica desgostoso. Aí como ele está muito bem casado com Jezabel, né? Ela fala, por que você está triste? Você é rei. Aí ela fala, deixa comigo. O que ela faz? Vamos apregoar um jejum nacional. Pregou, todo mundo tem, o rei apregou o jejum, todo mundo tinha que jejuar. Subornaram, né, pessoas más para dizer que ele quebrou o jejum. E aí o que aconteceu? Fulano quebrou o jejum, na assembleia do povo, o rei, todo mundo, fulano não obedeceu o jejum do rei, desonrou Deus, desonrou o rei. E ele fala, não, obedeci, não obedeceu. Resultado, foi apedrejado até a morte. E o rei Acabe, então, toma a vinha para ele. Só que, qual foi o resultado disso? 1 Reis, capítulo 21, vamos dar uma lida lá. No Novo Testamento, então, a gente tem João Batista, aí nós vamos ter Elias. Deus chama Elias. No versículo 17 fala assim, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dize-lhe mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Porque já sabe, né, que Elias confrontava. Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Só que daí o que aconteceu? Quando ele dá a sentença de Deus, Acabe se arrepende e ele chora. E Deus fala de novo com Elias e fala, você está vendo? Ele se arrependeu. Então eu não vou trazer esse mal aqui para ele ver, mas eu vou trazer na sua descendência. Ele não vai ter herdeiro para esse trono. Então, voltando aos governos comunistas, socialistas, autoritários que a gente conhece, um dia Deus vai dar cabo disso. A gente não sabe quando, né? Mas isso vai acontecer, é uma certeza. É a resposta que eu posso dar e até onde a Bíblia nos permite chegar. É essa a situação. Depois, Paulo, então, ele faz um enfoque do ponto de vista do governo do governante. E Pedro já usa mais, então, o enfoque do governado. Vamos fazer a leitura da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler aqui,
do versículo 13 até o 17, 1 Pedro 2, de 13 a 17. Inicia o versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É interessante aqui que está em total consonância com o que Paulo escreveu, o que ele está falando aqui. Outra coisa que nos chama a atenção é a palavra rei. Nesse período em que Pedro estava vivendo, as cartas, os documentos romanos, eles viviam uma instituição política, eles nunca usavam a palavra rei. Era César Augusto ou imperador. O imperador era o comandante em chefe do exército. Então, nos documentos, mas por que Pedro aqui está usando a palavra rei? A palavra no grego é rei, é como no latim, o rex, como está na sentença de Cristo lá, Jesus Nazarenus rex Judeorum, rei dos judeus. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando para os governantes, Pedro, mas ele está usando uma visão bíblica do Antigo Testamento. Pedro e Paulo, eles não podiam afrontar o governo, eles iam ser mortos, e então eles tinham que passar uma mensagem cifrada. E aí, quando ele fala em rei, ele tem o modelo de governante do Antigo Testamento, em que o rei ele era visto também como um pastor, aquele que cuida. Não é só o que manda, mas é aquele que cuida, como um pastor. Então Pedro começa, ele fala do rei, e usa, tanto ele como Paulo, uma mensagem meio que cifrada, para não atacar diretamente, para não agredir. Daí ele fala assim, no versículo 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então aqui Paulo dá um motivo, de você usar a força e o que legitima. Você tem que castigar o malfeitor e louvar quem pratica o bem. Se a gente trazer isso aqui para os nossos dias, alguns anos atrás, em que o governo ele tem o dever de punir o malfeitor, o tipo da pena é outra conversa, mas ele tem o dever de punir. Na época do governo Lula, quando se refugiou no Brasil Cesare Battisti, que era um assassino na Itália, e ele foi condenado por um tribunal competente, por um devido processo legal, e ele fugiu, e o governo italiano, sabendo, pede a extradição para que ele seja punido lá, e o governo não o entrega, ele está faltando com o seu dever. Ele tem o dever de punir o malfeitor. Se a gente ir um pouquinho mais para frente, no impeachment da Dilma, a lei fala que ela tinha que perder o cargo e os poderes políticos. E ela não perdeu os poderes políticos. Tanto é que ela concorreu à eleição por Minas Gerais e não foi eleita. Então, deixou, aquele governo, na época, aquele tribunal deixou de castigar o malfeitor, porque ela era digna de castigo nesse sentido. Então, esses são dois exemplos para a gente poder ver que a legitimidade do governo é tanto para castigar, como para fazer o bem para quem faz o bem. E ele não pode inverter isso, beneficiar o malfeitor e castigar o bom. Ele não deve fazer isso. Pedro ainda fala que no versículo 13, ele fala assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. O Senhor aqui é Cristo. Então, por que nós nos sujeitamos? Primeiro, porque nós devemos glorificar a Deus.
com as nossas atitudes. Se a gente lembrar, né, da primeira pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então nós temos que glorificar a Deus, e é isso que ele está falando aqui, por causa do Senhor, por causa de Cristo, né? Então por causa de Deus, como Paulo fala, consciência, não é um ato de força, um ato vazio, não, eu me disponho a obedecer, por causa do meu Deus, eu tenho um testemunho para dar. E no versículo 17, a gente observa que, né, o que Pedro fala para nós aqui, ele fala assim: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Se fosse uma teologia sistemática, alguma coisa do tipo, estaria em ordem correta. Mas o que ele está querendo dizer a mensagem aqui? Embora não pareça, mas primeiro, temei a Deus. Esse é o princípio de tudo. Temer a Deus. O temor reverencial a Deus, não ao governo. Se a gente pegar o nazismo e o comunismo, eles pedem o temor reverencial para o partido, para o Estado, como César também fazia. Não, o nosso temor reverencial é somente a Deus. Outra coisa, na relação com as pessoas, nós temos uma primazia de demonstrar amor. Para quem? Para os irmãos. Ele fala: amai os irmãos. Teste. Beleza. Retomando, Paulo, lá em Efésios, vai falar em fazer o bem primeiro à família da fé. Então, o nosso dever social primeiro é a família da fé. Para o não crente é a evangelização. Não adianta se fazer social se ele vai para o inferno. E aqui Pedro está falando a mesma coisa. Amai os irmãos. E é interessante que nesse versículo, ele coloca no começo e no fim a palavra honra. Tratai todos com honra. No fim ele fala, honrai o rei. O que ele está querendo dizer com isso? Aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo e tratar todo mundo de forma igual, de forma respeitosa. É isso que Pedro está nos ensinando nesta passagem aqui. Então a ordem correta, Deus, os irmãos e o rei e os demais. Vamos colocar assim. E são princípios, então, que Pedro coloca para nós. Primeiro, só Deus é detentor da fonte de poder. Então ele pode delegar poder. E ele faz isso para os governantes. A sujeição às autoridades. O que Pedro falou lá em Atos, importa obedecer a Deus do que aos homens, enquanto não houver confronto. Que o Estado ele tem limites, ele tem que castigar o perverso e louvar quem pratica o bem e não pode inverter essa situação. E nos submetermos por causa de Cristo, o que eu falei, a glorificação. O pessoal às vezes fala assim, puxa vida, a igreja está falando de política de novo. E tem que falar. Porque eu não sei se os irmãos estão percebendo o que está acontecendo na América Latina. Desde a eleição de Bolsonaro, e um pouco antes, a América Latina começou a ter um alinhamento à direita. Isso está começando a se reverter. Então, por isso que é importante, nós vamos ter agora eleições municipais, prefeitos e vereadores, sabendo que esses aqui de baixo vão dar base lá em cima também. E quais são aqueles partidos e quais são aqueles candidatos, que são compatíveis com o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar? Isso a gente tem que analisar. Só para os irmãos terem uma ideia, a Argentina, ela teve um governo da Cristina Kirchner de esquerda. Começou a descambar.
na sucessão dela veio o Macri, que era de centro-direita. Na última eleição, voltou o Alberto Fernandes, junto com a Cristina Kirchner, voltou à esquerda. O que é isso? Estava à esquerda, saiu, entrou um centro-direita, agora voltou para a esquerda. O que isso revela para nós? Primeiro, a Argentina, como o Brasil, por tantos anos dominado pela esquerda, está em problemas econômicos, em todas as áreas. E isso leva tempo para corrigir. Então, o que a gente está vendo é que os argentinos não estão com paciência. Porque é lógico que num governo de 4, 5 anos você não vai resolver 40 anos de atraso. Então, a paciência. A Argentina hoje ela tem uma inflação de 41%. O $1 está para o peso argentino, são 83,21 pesos para $1. É a situação que está lá. O que mais? A pobreza na Argentina hoje chega a 35,5% da população e a indigência a 8%. E está um governo de esquerda lá. Os ricos da Argentina, não sei se vocês viram, eles estão deixando o país, mudando para o Uruguai, Punta del Este, que é um resort, né? E o Uruguai, lógico, é inteligente que ele também não, ele faz uma seleção de quem pode ficar lá como cidadão. E quais são as exigências do Uruguai? Primeiro, a pessoa tem que comprar, para ela mudar da Argentina para o Uruguai, ela tem que comprar um imóvel lá no valor de $388 mil. E esse que comprar esse imóvel, ele pode mudar para lá. Outra coisa, ou então ele pode também investir 1,7 milhões de dólares e ter mais 15 empregados. Porque o que está acontecendo? A Argentina ela está se aproximando do que aconteceu na Venezuela. E é lógico, quem está tendo tempo vai sair de lá, porque vai ficar insustentável. Na Bolívia, outro vizinho nosso, nós tínhamos o presidente lá, o Evo Morales, que ele ficou de 2006 até 2019. Por problema no governo, em 2019 ele renunciou. Ele era do partido MAS, Movimento ao Socialismo. Aí ele renunciou, uma senadora assumiu interinamente para fazer a eleição. Se a eleição foi correta ou não, quem foi eleito foi um pupilo do Evo Morales, do partido Movimento ao Socialismo. A primeira coisa que ele falou, o Brasil compra gás da Bolívia. Lembra que o Lula montou uma refinaria lá de petróleo e gás, da Petrobras, e eles tomaram do Brasil e ficou por isso mesmo. E o Brasil negociou esse preço o ano passado. O presidente e a senadora, e esse que foi eleito, então, o pupilo do Evo Morales, já falou, a primeira coisa, nós vamos querer rever esse preço do gás aí. Então, você vê, Argentina, um alinhamento está virando uma Venezuela. A Bolívia chegando esse movimento ao socialismo. No Chile, que é um país considerado liberal, o ano passado teve manifestações populares, começou que nem o Brasil em 2013, com aumentar a tarifa de ônibus, foi aquela briga toda. E agora, em outubro, fez um ano daqueles movimentos. E lá no Chile, no domingo, acho que foi dia 19, queimaram igrejas. 2 igrejas católicas, uma igreja datada do ano de 1800, e o simbolismo para queimar essas igrejas. Uma por quê? Para chamar a atenção, e a outra igreja era onde os carabineiros, a polícia do país, fazia os seus eventos. Então tinha uma confraternização e tal, e a polícia ela ia nessa igreja, como praxe. Então, e quando você vê as fotos da destruição das igrejas queimadas, você vê bandeira do anarquismo, feminismo. Então você vê, está tendo um realinhamento na esquerda, por ali. Venezuela, acho que não precisa nem falar, a gente já sabe o que acontece, Cuba também. Então por que é importante a igreja falar de política?
Porque a gente tem que estar atento. Nós vamos ter eleição esse ano. Daqui 2 anos, eleição de novo. Como é que nós vamos votar? A Bíblia nos chama a responsabilidade. Vamos dar a César o que é de César. Mas a responsabilidade nossa é votar corretamente. Então, relembrando, nós somos cidadãos de 2 reinos e nós temos responsabilidades nos 2 reinos. Então, que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa saber o nosso papel na sociedade e o nosso papel na igreja também. Eu encerro a aula por aqui.